Abra sua Bíblia, por favor, meus queridos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 22. Essa música foi tocar lá em casa e deu um problema porque eu não para de chorar. Eu falei, vou ter que desligar essa música, porque senão... É uma música de entrega. Mateus 6, 22, quantos acharam? Digo amém. Amém. Quantos não acharam? Digo amém. Então vamos, todo mundo já achou, vamos lá. Mateus 6 e 22. Diz bem assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são o que, irmãos? Porque de sorte, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Pode ficar com a sua Bíblia aberta e olhe para cá. Eu peguei uma mania boa de minha mãe, vira e mexe eu conto isso para vocês. Mãe, todas as vezes, quando eu era sorteiro, né, pequeno, mãe, todas as vezes, quando eu acordava de madrugada, mãe ia ter os nossos quartos para dar uma olhadinha assim nos meninos como é que estão, né? Não sei se vocês fazem isso. Lá em casa eu peguei essa boa mania. E cada vez que eu faço isso, a Grace fica mais apaixonada ainda, né? um pai que cuida dos meninos, pensa na mãe que gosta. E eu peguei essa mania, mas é porque é o prazer gostoso de ver o filho dormindo. Não sei se vocês conseguem observar isso muito bem. Eu vou olhar na Maria, Maria dormindo assim, roncando, e o João dormindo todo regaçado assim, com as pernas todas abertas. E esses dias, quando estava muito frio, eu estava vendo uma corrente de ar no quarto deles, e eu fui na janela para ver se tinha alguma coisa aberta, né? Engraçado, não tinha nada aberto, mas ainda assim estava dando uma corrente de ar, eu fiquei procurando, e tinha uma bendita de uma frestinha assim, que para quem está com frio, irmão, qualquer ventinho é suficiente, né? E quando eu fui olhar para ver como é que eu resolvi aquela frestinha, veio essa frase, né, na minha cabeça, que não é um texto bíblico. Eu falei, mas podia estar na Bíblia. Que os olhos são as janelas da alma. E não está na Bíblia, irmãos. Eu fiquei numa tristeza tão grande que isso não estava na Bíblia. Os olhos são as janelas da alma. É do Leonardo da Vinci. Dizem, né, que é do Leonardo da Vinci. Eu não consegui confirmar bem ao certo isso. Os olhos são a janela da alma. E isso não é uma frase bíblica, não é um texto bíblico. Mas eu gostaria de fato que fosse. E aí surgiu a inspiração dessa palavra aqui. Porque em mim a frase, os olhos são as janelas da alma, faz muito sentido. Os olhos são as janelas da alma, porque dependendo do que eu olho, dependendo do que eu vejo, irmãos, aquilo faz eu ficar mais feliz ou mais triste. O que você olha, o que você vê, dependendo do que for, faz você ficar lá em cima ou faz você ficar lá embaixo. O que eu vejo tem um forte impacto nas minhas emoções. A alma é essa emoção, é a psique. O centro das emoções, a raiva, a ira, a alegria, a felicidade, a tristeza, a angústia, tudo você sente na alma. E os olhos são as janelas da alma, tem essa ideia de que aquilo que você olha impacta muito rapidamente a sua alma. Quer ver quando você pega uma foto sua antiga, aquela foto revelada, uma foto sua antiga, que você estava magra, que você estava magro, como é que você fica? E aí quando você pega aquela foto e vê que você tinha que depilar o bigode, e você tinha bigode só que você não podia depilar, como é que você fica? E quando você vê aquela roupa da moda que tinha antigamente, aí você olha, meu Deus, eu vesti isso aqui. Quantos tem essas fotos em casa, irmão? Deixa eu ver aqui, umas fotos assim antigas. Quer dizer que as fotos de vocês é tudo moderninha, aquelas fotos de 1850, é tudo moderninha. Você olha assim, meu Deus do céu, vou esconder isso aqui. E geralmente quando a gente pega uma foto impressa, uma foto revelada, a gente vive aquela emoção. Muitas vezes o que eu posso chamar de âncora, né? A gente ancora aquela emoção daquele momento. E a gente parece que vive novamente aquele momento, porque de certa forma aquilo foi marcado. E é por isso que eu digo que se a gente levasse mais a sério o que a gente olha, a gente seria muito mais feliz. Se nós levássemos a sério se nós escolhêssemos melhor aquilo que a gente olha, nós com toda certeza seríamos menos perturbados da cabeça. Por exemplo, o que você olha todos os dias, o dia todo? Você já parou para prestar atenção nisso? O que você olha todos os dias, o dia todo? Isso define muito seu estado de felicidade, seu estado de alegria. Você já prestou atenção nisso? Pergunta estranha, né? O que eu olho o dia todo dia? Esses dias eu perguntei se vocês pensam no que vocês pensam no nosso culto escola.
Você pensa no que você pensa? Mas como é que eu vou pensar no que eu penso? E agora eu faço essa pergunta a todos nós essa manhã. O que você olha todos os dias, a todo momento, que tem impacto em você hoje e que de fato faz com que você esteja como você está hoje? É que nós estamos numa época, irmãos, por que eu estou falando isso? Onde o celular, o telefone, o smartphone, as redes sociais, a televisão, a internet, são de fato instrumentos muito bons. Muito bons. São ferramentas espetaculares, mas também são instrumentos de muita distração. E distração é a principal ferramenta de Satanás. Atenção, irmãos. A distração é a principal ferramenta de Satanás. E Satanás hoje, as duas alternativas que ele mais usa para nos distrair são informações que são inseridas através do ouvir. Atenção aqui, irmãos. Através do ouvir e através do ver. Aquilo que você ouve tem muito impacto em você. Aquilo que você vê também tem muito, muito impacto em você. E nós somos uma geração que a gente está muito, muito conectada às redes sociais, à televisão. E ela toma grande parte do nosso tempo. Tem um aplicativozinho que você pode colocar no seu celular para ver quanto é que você consegue usar de rede social, seja lá o que for, quanto tempo num dia você gasta. E é de ficar assustado, irmãos, porque de minutos em minutos, de segundos em segundos, ele diz onde é que você gastou tanto tempo. O que você fez de fato ali, quantas horas você gastou, e é assustador quando ao final de um dia você vê quanto é que você desfrutou daquilo, não é? De forma positiva ou negativa. E a gente faz parte de uma humanidade onde a gente está conectados virtualmente, muito conectado virtualmente. É engraçado e até perigoso, porque a gente ficou tão virtual que a gente prefere ter uma imagem no nosso celular do que ter uma imagem na nossa alma. Quer ver? Quando você vai numa escola, do seu filho assistir uma apresentação, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É gravar. Então você prefere ter a imagem no seu telefone, a imagem no Google, a imagem na rede social, do que ter essa imagem na sua alma. E nós ficamos tão virtuais, que a gente não desfruta do momento para ter virtualmente aquele momento. E aí, quando você chega em casa, você não olha aquilo também. Ou se olha, já não tem mais o impacto daquela emoção de que você estava vivendo naquele momento ali. Então eu sugiro aos irmãos, que quando vocês forem em Paris, não fica tirando foto da Torre Eiffel, não. Você vai no Google, pega a foto da Torre Eiffel e chega lá e desfruta com seus olhos. Quando você for na apresentação do seu filho, desfruta com seus olhos. Tanto que as escolas hoje estão fazendo a mesma apresentação 2 vezes. Uma para os pais assistirem e outra para os pais gravarem. Olha que ponto está chegando, irmão. Até apresentar as salas todas é uma luta. Então vamos apresentar agora para os pais assistirem. Aí os pais estão. Agora vamos apresentar agora para os pais filmarem. E os pais estão. Ah, é para filmar. Então a gente não tem as imagens na nossa alma, por quê? Porque a gente se tornou virtual. A gente se tornou de plástico, artificial. E isso tem muito impacto em nós. O que a gente vê, um jornal que você assiste, principalmente os tendenciosos. Jornal, a gente é da cultura de assistir jornal, irmãos. Só que isso impacta a nossa alma demais. Impacta muito. As redes sociais, principalmente o Instagram. O Instagram foi feito para ser puramente visual. Tanto que textos grandes, vídeos longos, não há. Então um story, por exemplo, são de 30 segundos ali, 15 segundos. E imagens, por quê? Porque todos os seres humanos hoje, eles são impactados por aquilo que eles veem. E aí saiu um estudo que quando você termina de olhar todos os stories do Instagram, assim que você termina de olhar todos eles, você está mais triste do que você estava feliz. Você estava numa felicidade, digamos, 5. Quando você termina de olhar todos os stories, você está na felicidade 3. Por quê? Porque você começa a se comparar mesmo sem querer, inconscientemente. Você vai olhar aqueles artistas, aquelas pessoas que estão lá mostrando, você sabe que aquilo tudo é falso, mas mesmo assim você queria aquela falsidade ali no seu rosto. E depois que você termina de olhar todos aqueles stories, você está mais triste. Só que isso é inconsciente, é imperceptível. Por quê? Porque os olhos, sim, irmãos, são as janelas da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Jornais, enfim. E eu prestando atenção muito nisso, depois que eu tive nessa janela do quarto dos meninos, eu passei um bom tempo, quando esse frio chegou aí eu dei uma parada. E eu gosto de ver a virada do dia. E eu saí à noite, praticamente 5 horas, 5 e pouco lá de casa. Nas trevas, saí em trevas para ver o sol nascer. E é muito impactante você sair num breu
E quando você sai num breu, a luz começa a entrar e não há trevas que fica diante da luz. Não há trevas que suporte a luz. Diga comigo, não há trevas que suporte a luz. E é muito gostoso ver a virada do dia, ver o clarear, e eu gosto muito de ver essa virada do dia. E complicado é você ir, porque pro meu lado lá, que é o lado da roça, é um breu e não tem energia elétrica, não tem postes, né? Então vira e mexe, aconteceu uma coisa engraçada na ida, né? Esses dias eu estava indo, e geralmente eu vou orando, eu vou falando línguas estranhas, e por aí vai alto, né? Como não tem ninguém no asfalto, lá vai eu e falando línguas estranhas. E do nada, irmãos, eu vi uma pessoa correndo. Ouvi uma pessoa correndo, porque eu não vi nada. Rapaz, quando eu vi os passos de uma pessoa correndo no breu, eu não sabia se estava correndo para cima de mim ou estava correndo de mim. Sabe o que eu fiz? Corri também. Mas aí, depois que eu estava muito longe, eu percebi que ele estava correndo de mim também. Num breu daquele, uma pessoa falando língua estranha. É doido, hein? Só pode ser doido. Ah, esse aí foi bom esses dias. Ô, gente, só eu mesmo. Descendo aquele morro nosso lá, Marcelão, aquele morrão lá. Aí eu estava no meio da pista, assim, eu falei assim, eu vi que vinha um ônibus da Gerdau. Falei, eu vou mais pro canto, né? Vai estar um breu tão grande que quando eu fui andando assim mais pro canto, uma vaca levantou, irmãos. Irmão, e aí você não vê de fato a vaca, você vê o Satanás se levantando quando a sua vida. Rapaz, uma vaca, e a vaca assustou comigo e eu assustei com a vaca. Irmãos, a cabeça na hora doeu. E eu que não sou tão medroso assim também não, mas colocar vocês num breu, uma vaca levantar para vocês, quero ver o que vocês vão fazer. Pensa aí no medo, irmãos. Mas a volta é sempre maravilhoso. A luz, o sol nasce, a luz aparece. Esses dias eu achei R$5 na volta, na ida eu não achei nada. Eu achei esses dias uma caixa de remédio para dor muscular que eu estava precisando, embalada, alguém deixou cair. Voltando sozinho, é muito impactante. É a ideia de que a luz dissipa as trevas, e aos meus olhos isso é algo muito bom. Isso impacta muito a minha alma, né? Não sei explicar o certo isso, mas é como se onde abundou as trevas, onde abundou o pecado, a graça vem e acaba com aquilo tudo. É coisa para nós, os filhos de Deus. Pastor, mas o que isso tudo tem a ver com o texto que a gente leu? Os olhos, irmãos, quando diz que os olhos são as janelas da alma, vocês têm que pensar os olhos como uma lente de uma câmera fotográfica. Quanto mais moderna é a câmera, mais aguçada, mais avançada é a lente dessa câmera. Então, nem tanto, a câmera tem lá sua grande importância, mas a lente de uma câmera fotográfica, ela é que faz jogar luz numa fotografia. Então, quando você olhar, quando você ler esse texto e pensar sobre os olhos a candeia do corpo os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. É como se os seus olhos fossem essa lente. Imaginem esse celular moderno com a lente de 1850. Não tem jeito, não tem luz. As fotos não serão boas. Mas quanto melhor for a lente, mais nítida é a foto. Quanto melhor for a lente de uma câmera, mais luz entra numa foto. Quanto mais luz os seus olhos tiver, mais luz o seu corpo terá luz. Quanto mais moderna for uma lente, mais luz haverá numa fotografia. Então, quando fala que os olhos são a candeia do corpo, então a ideia é exatamente essa. Se essas lentes aqui forem boas, haverá luz dentro de mim. Mas se essas lentes aqui for arcaica, se essas lentes aqui forem maus, quão terríveis serão os nossos corpos. Os olhos, eles têm esse impacto. O corpo sofre, irmãos. Então esse texto diz por que o corpo está em trevas, está em escuridão? Por que o corpo todo sofre? Porque os nossos olhos, irmãos, não são olhos de fato completamente curados. O corpo todo sofre, irmãos, porque nós olhamos para os nossos irmãos e não temos como irmãos. Nós olhamos geralmente para os nossos irmãos e temos como indivíduos. Qualquer um que a gente olha e a gente olhar não como um filho de Deus, que não foram salvos por Jesus Cristo,
nós olharemos com um olhar de falta de misericórdia. Mas o que de fato mais me impressiona nos olhos doentes, nos olhos de uma pessoa doente, é que geralmente o que mais me incomoda no outro é o que perturba, é o que mora dentro de mim. Pode prestar atenção, aquilo que te desagrada em alguém. Quando você olhar para uma pessoa e falar assim, meu sangue não bateu, meu santo não bateu com dessa pessoa, pode ter plena certeza que você é mal resolvido em alguma área ali, e é que aquela pessoa foi apenas um espelho para você. O que mais de fato me impressiona nos olhos doentes é que geralmente o que mais nos incomoda no outro é o que mora dentro de nós, são coisas mal resolvidas dentro de nós. O que mais te incomoda no outro pode ter a certeza que é algo na sua vida que de fato ainda não foi bem resolvido. Os nossos olhos nos fazem ter falsas expectativas. Olha só, projeta aqui para mim, João, pode projetar. Dá uma olhada para aqui, pode projetar. Então todo mundo tem um dedo indicador assim? Deixa eu ver seu dedo indicador. Aponte para mim onde é que está essa imagem. Pode apontar, onde é que está essa imagem? Pode baixar a mão. De novo, aponte para mim onde é que está o ovo e a batata frita. Apontem. Esse é o primeiro equívoco que a gente tem, irmãos. Nós projetamos no outro aquilo que está dentro de nós. Olhem para cá. Olhem para cá. A imagem ela foi projetada nessa parede atrás de mim. Olhem para cá, irmãos. Foi projetada, mas essa imagem não está ali. Nem aqui. Essa imagem está no computador atrás de vocês. Então, quando vocês... Se nós prestássemos atenção onde é que está essa imagem, ela foi projetada ali, mas ela não está ali. Ela está atrás de vocês. Então, quando vocês olharem alguma coisa em alguém, e gostarem ou não gostarem, pode ter certeza que o outro não está com problema. É você que projeta essa imagem no outro. E dependendo dos seus olhos, eles vão te iluminar ou eles vão te trazer muitas e muitas e muitas trevas. Assim somos nós, temos a tendência a projetar nos outros o que a gente olha de mal, o que a gente tem de mal dentro de nós. Agora, o que a gente vê nessa imagem? Ovo e batata frita, certo? É o que a gente chama de expectativa. Ali, irmãos, que tristeza é aquilo, olha só. Aquilo é um iogurte, um pêssego e maçãs cortadas em cubinhos. Está vendo? Ali são maçãs cortadas em cubinhos, parecendo batata frita. Embaixo é iogurte, em cima é um pêssego. Eu estava querendo até jogar um salzinho ali em cima e colocar um arrozinho, né? Ia ficar espetacular, não ia? O nome disso é expectativa. E essa é a parte que mais dói, que os irmãos geralmente não gostam que eu falo. Presta atenção aqui agora. Assim são os nossos olhos, irmãos. Nós temos a tendência a projetar no outro as nossas carências, a nossa fome, a nossa necessidade. E é assim que um esposo carente olha para a esposa todos os dias. Ele diz: tudo que eu preciso é um ovo e uma batata frita, eu encontrei nessa pessoa. Até que casa com essa pessoa e descobre que essa pessoa é um iogurte, um pêssego e uma maçã cortada em cubinhos. E aí lá no final lá com 10 anos de casado diz: pastor, eu fui enganado. É isso que a esposa projeta no marido, porque ela tem necessidades a serem supridas, ela tem carências a serem resolvidas, ela tem coisas e pendências dentro dela, e quando ela olha para alguma pessoa, ela vê, ela projeta aquela expectativa de que aquela pessoa vai saciar essa fome que eu tenho, aquela pessoa vai saciar essa necessidade que eu tenho, e ela olha e vê um belo de um prato de ovo com batata frita. Mas o que aquela pessoa é, irmãos, é só um iogurte, um pêssego e uma maçã. E você sempre odiou essas três coisas. É isso que os filhos projetam nos pais. É isso que os pais projetam nos filhos. Esses dias eu escrevi, os irmãos, alguns me xingaram, outros deram glória a Deus. Que ingratidão, irmãos, é o sentimento que nós temos daquilo que a gente fez sem amor, e fez por expectativa, e fez por interesse. Quando você faz algo por sua esposa, ela não retribui, você fica com raiva dela. Por quê? Porque você colocou expectativa, você fez troca. Quando você cria os seus filhos bem criados, e aqueles meninos lá, quando você precisa deles, eles não te dão
aquilo que você espera, você fala assim, você está de brincadeira. É sempre a questão da expectativa. E é assim que a mulher olha para o marido, porque ela tem a expectativa de que ele vai suprir as suas necessidades. E aí eu estou vendo um monte de mulher, um monte de homem, um monte de jovem adolescente dizendo, se meu pai fosse melhor, eu seria muito melhor. Se minha esposa me desse aquilo que eu preciso, eu seria muito melhor. Se meu marido fosse tão grosso, tão mal educado como ele era, eu estaria muito mais longe. Se a minha esposa ela fosse mais carinhosa, se a Gerdau me pagasse melhor, se Ouro Branco tivesse ruas limpas, ou se eu tivesse num emprego muito melhor, recebendo muito mais, eu seria uma pessoa completamente diferente dessa do que eu sou. Expectativa errada. Você olha para a Gerdau e acha que aquilo vai solucionar a sua vida. Você olha para aquilo que você projeta na sua igreja e acha que a igreja vai resolver a sua vida. Você olha para o seu marido, para a sua esposa e você fica com raiva dele e dela, por quê? Porque você pensou que ele era um prato de batata frita com ovo. Mas você foi enganada, né? Não. Um abismo chama o outro. Era um abismo que já existia dentro de você. E como os nossos olhos de fato são maus, irmãos, a gente acha que é o outro que tem que nos suprir. Deixa eu falar uma coisa aqui para todos nós. Seu marido não vai resolver seu problema. A sua esposa não vai resolver o seu problema. Mas quando eu tiver um marido eu vou ser feliz. Mentira, você vai ser mais triste ainda. Quando eu tiver filhos eu vou ser... Mentira! Então para você casar, esteja feliz, esteja bem, para que você possa suprir a necessidade do outro. Não vá para um casamento, não vá para uma relação esperando que o outro te supra, você vai se arrepender. Todas as pessoas vão para um relacionamento esperando que aquela expectativa de necessidade, de fome que eu tenho de alguma forma será suprida, e não será. Por quê? Porque os nossos olhos são maus. O que eu posso me alimentar dessa pessoa? Expectativa de olhos maus servem apenas para atrair mais um abismo. E hoje sofremos muito por causa disso. A gente só não é o melhor pastor, só não é o melhor pregador, só não é um melhor profissional, porque as coisas à nossa volta, aquilo que a gente olha não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Porque se fosse de fato do jeito que eu gostaria que fosse, eu estaria muito mais longe. Mentira sua, você está sabotando. Você não está mais longe por causa de você mesmo. Você é irresponsável, você é preguiçoso, você é letárgico, você fica colocando desculpa no outro, você arranja desculpa nos seus filhos, no trabalho, no ônibus, na falta de carro, na falta de dinheiro, e por aí vai. E por aí vai. Por quê? Porque a gente sempre acha que o outro, que a outra coisa, sempre será um potinho de batata frita e um ovo frito com um salzinho em cima. E nunca será. A gente sempre tem expectativa de que o outro vai nos saciar. Isso está muito ligado aos olhos. Quer ver? Uma das coisas que mais vicia hoje no mundo inteiro se chama pornografia. Olha que interessante isso. E a pornografia, alguns tempos atrás, era algo voltado apenas para homens. E hoje, tanto homens quanto mulheres consomem pornografia. Por quê? Porque é algo que se olha. É algo que se olha. Era algo exclusivamente de homens outrora, mas hoje homens e mulheres também acessam pela facilidade que se tem nisso. Porque ele é algo a ser olhado. Os atores e as atrizes que estão lá, os filhos de Deus não olham como irmãos. Os filhos de Deus olham aqueles atores e aquelas atrizes como instrumentos, objetos a serem usados. Então aquela atriz que está lá, aquele ator que está lá, é um objeto que eu vou usar. Porque seu olho é mau, os nossos olhos são maus. Mas se os nossos olhos fossem bons, irmãos, nós olharíamos para aquelas atrizes, para aqueles atores, como os nossos irmãos. Será que nós teríamos a mesma expectativa, teríamos a mesma emoção de olhar para uma cena pornográfica se a atriz fosse a nossa irmã? Se a atriz fosse a sua filha? Se o ator fosse o seu filho, ou fosse o seu pai ou a sua mãe, será que nós sentiríamos tesão? Por que se tem tesão? Porque aquela pessoa que está do outro lado da tela é um objeto. Os nossos olhos são maus. Nós não olhamos para os seres humanos, para os pecadores, como alguém que Deus criou, como os nossos irmãos. Nós olhamos como pessoas que nós vamos usar. Se fosse a sua mãe, aquela atriz pornográfica, se fosse o seu pai, como é que seria? Os nossos olhos são maus.
E porque eles são maus, eles acessam tudo que há de pior em nós. Ah, mas se os seus olhos forem maus, quão terríveis de escuridão vocês desfrutarão. Os olhos são a candeia do corpo. Mas pastor, como é que deveria ser os nossos olhos para coisas como essas? Para as pessoas que estão andando aí, perambulando por esse mundo, nós deveríamos olhar como os nossos irmãos. Se fossem os nossos irmãos, nós teríamos mais misericórdia uns dos outros, irmãos. Não vemos o outro como Deus vê. E pelo fato de não vermos o outro como Deus vê, nós projetamos no outro as nossas carências e as nossas necessidades. E é o nosso corpo todo inundado por grandes trevas. E aí eu sou remetido a Jesus quando todos aqueles líderes levaram aquela mulher adúltera para ser apedrejada. Olha aqui, Jesus, ela foi pega em adultério. Engraçado que Jesus não olhou para ela. Jesus continuou escrevendo. E Jesus disse bem assim, olha, se tiver algum de vocês que não tiver pecado, pode jogar a pedra, tacar a pedra nela. Todas aquelas pessoas tinham olhos maus. Talvez alguns deles já tinham relação sexual com aquela mulher. Mas vamos matar essa mulher. E Jesus disse, olha, se algum de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. E Jesus pergunta à mulher, onde é que são os seus acusadores? Senhor, foram todos embora. E Jesus, que poderia tacar a pedra nela, disse a ela, eu também não te condeno, vá em paz. E não peques mais. Porque o seu problema é que você olha para o marido de uma outra mulher e acha que o marido da outra mulher vai suprir a sua necessidade. Para com isso. Que você seja alcançada pelo meu olhar, mulher. Vai em paz. E não peques mais. Jesus não aproveitou daquela mulher, daquela situação. Mas afinal, pastor, o olhar mal, o que esse texto diz sobre esse olhar mal? É a mesma palavra que ele usa para aqueles trabalhadores. Tinha um senhor que foi numa vinha, ele foi contratar vários trabalhadores e ele fez várias jornadas de trabalho. A jornada de trabalho maior era de 12 horas. E digamos que ele prometeu, olha, você trabalha 12 horas para mim, eu te dou R$100. Então, esse pessoal que estava parado lá, foi trabalhar. E quando eles foram trabalhar, eles trabalharam bastante 12 horas. Enquanto isso, quem ele via na rua, tinha um pessoal lá, as horas estavam passando e outros trabalharam 8 horas, outros trabalharam 4 horas. E aí tinha um no finalzinho do dia, que estava na praça lá, sem fazer nada, uma meia horinha, falou assim, vocês estão fazendo o que aí que não foram trabalhar? Ah, a gente está aqui, vai trabalhar que eu vou te pagar. Sei lá, trabalhou 1 hora. Trabalhou 1 horinha para esse moço lá. E o engraçado é que quando esse senhor começa a pagar, ele começa a pagar por quem chegou por último. Sei lá, uma pessoa trabalhou 2 horas, ele paga R$100. Os que trabalharam 4 horas, paga R$100. E os que trabalharam 12 horas, estão esperando, né? Uai, se eles que trabalharam 2 horas receberam R$100 e eu trabalhei 12 horas, eu vou receber muito, muito mais. Tem que receber pelo menos R$600. Quando os de 12 horas foram receber o seu dinheiro, eles receberam R$100, como havia prometido. Pensa numa pegada de ar. Pensa aí numa pegada de ar, irmãos. Quando chegou os que trabalharam 12 horas, eles ficaram bravos demais. Eles estavam furiosos que aqueles que trabalharam tão pouco foram pagos tanto quanto eles receberam. Então o Senhor usou essa frase, homens de olhos maus, que é a mesma usada no texto que a gente leu. Ele disse, porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou maus são seus olhos porque eu sou bom? Ou maus são seus olhos porque eu sou bom? Todas as vezes que você olhar para uma circunstância na vida com o olhar seu, meu irmão e minha irmã, como o seu corpo e o nosso corpo estará em trevas. Mas se você olhar para os seres humanos como Jesus olhou, que alívio. Pastor, mas como é que faz isso? Deixa eu te ajudar já finalizando. Olhe para a cruz. Nós de fato, irmãos, ainda temos olhos maus, porque a gente não sabe o tanto que a gente foi perdoado e o tamanho que era a nossa dívida.
Sabe por que a gente ainda julga? Porque a gente não sabe quão carniça a gente era. E quão misericordioso Deus foi para conosco. Olhe para a misericórdia que Jesus teve para você. Certa feita, um homem devia 60 milhões de moedas a um rei. Se coloca em pé, irmãos. Pode se colocar em pé. Há uma parábola onde diz que um homem devia 60 milhões de moedas a um rei. Atenção aqui, irmãos. E esse rei resolve olhar na sua caderneta e fazer cobrança a todas essas pessoas. Sabe o que aconteceu? Quando ele percebe que esse homem que deve 60 milhões de moedas a ele não conseguiria pagá-lo, ele diz: olha, venda esse homem, venda essa mulher e venda os seus filhos, porque eles não conseguirão pagar a dívida. Então nós vamos de certa forma amenizar essa dívida aqui. Então, para pagar aquela dívida, irmãos, tinha que ser a vida dele, a vida da esposa e a vida dos filhos. Só que esse homem tinha os olhos tão maus, que ele disse bem assim para o rei: rei, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou te pagar. Está lá no texto. Ele disse: olha, a minha dívida é tão grande, mas eu tenho a capacidade de te pagar. Só a vida dele poderia pagar, mas ele disse: tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou te pagar. O rei, sabendo que ele não conseguiria pagar, sabe o que o rei fez? O rei perdoou a dívida. Liberou o homem, liberou a esposa, liberou os filhos. 60 milhões de moedas. Esse homem, assim que sai dali, ele encontra um moço que está devendo para eles algumas moedinhas. E ele tocou o terror tanto no moço, que ele prende o moço até receber o dinheiro. Como ele tinha perspectiva e a expectativa de que ele um dia conseguiria pagar aquela dívida impagável, ele projetou isso num outro que devia muito pouco a ele. Quando o rei sabe disso, o rei, parafraseando o texto: você não entendeu o que é perdão, e você não entendeu o tamanho da sua dívida. Irmãos, nós aqui, você acha que de fato a quantidade de atividades religiosas que a gente faz é suficiente para pagar o que Jesus fez por nós, irmãos? A quantidade de bondades que a gente tem é suficiente. Irmãos, é que a gente não tem noção, a gente não consegue mensurar o impacto da nossa dívida para com Deus. Os olhos daquele moço eram olhos maus. O homem, ele não conseguiu perdoar o outro, porque de fato ele não conseguiu mensurar o tamanho da sua dívida. E eu e você, irmãos, conseguimos pagar o impagável. E a ceia fala muito disso. Fala de um preço que Cristo pagou na cruz do Calvário, porque seria a minha vida, a vida da Grace, do João e da Maria. Mas meu Jesus resolve morrer no meu lugar. E por que é que eu não consigo perdoar uma calúnia? Por que é que eu não consigo perdoar uma fofoca? Porque de fato, irmãos, a gente não sabe o tamanho da dívida que a gente tinha com Deus. E agora, para finalizar, eu pergunto a todos nós: os nossos olhos, irmãos, são olhos de fé? São olhos bons, olhos que olharam para a cruz e foram curados e regenerados? Ou são olhos humanos que projetam no outro a nossa expectativa e a nossa necessidade? Os nossos olhos são olhos que conseguem mensurar o tamanho do perdão que Deus nos deu? Ou são olhos que a gente acha que o outro ainda precisa pagar um pouquinho mais? Como é que você tem visto o seu marido? Como é que você tem visto a sua esposa? Como é que meus meninos que estão aqui, como é que vocês têm visto os seus pais? Como é que vocês têm visto a cidade onde você mora? Os bens que vocês têm? O salário que você ganha e a empresa que você trabalha? Como é que você olha para eles? Você acha que ela poderia te dar mais? Você acha que você só está triste, está do jeito que você está porque o outro é que está errado? A salvação da nossa família, irmãos, consiste em quanto são os nossos olhos. Como você a vê?
E como eu disse nesse início, hoje é manhã de cura. As escamas precisam cair dos nossos olhos, irmãos. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Pensa numa fotografia top da galáxia. Pensa numa alma perfeita. Quando você olha com os olhos de Jesus. Quando você olha que você não tem uma falta, você está aqui na terra para suprir a necessidade de outra pessoa. A salvação da sua família consiste nos seus olhos. E Deus quer operar nos nossos olhos essa manhã. E a gente sabe que a gente tem os olhos tão maus quando a gente acha, irmãos, e define quem pode comer e quem pode beber. Aí acabou, irmãos. Quem pode participar de um corpo que foi rasgado na cruz do Calvário? Aí eu digo, fulano de tal não pode participar. Ah, fulana também não pode participar. Porque os olhos são maus. Mas quem pode? Quem por mérito pode participar de uma ceia? Ninguém. Ninguém. Nós participamos da ceia por graça e por misericórdia. Porque Ele nos amou primeiro. Permita que essa manhã o Senhor cure o seu olhar. Se os seus olhos foram até hoje olhos de inveja, a partir de hoje serão olhos de realização. Se até hoje os seus olhos forem olhos que procuravam água para beber, você verá que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se foram olhos que olhavam para um pão e pensou que aquele pão saciaria a sua fome, os seus olhos serão olhos que hoje verão o pão da vida que é descido do céu. Onde é na sua vida que Deus precisa mudar o seu olhar? Você não tem, o seu marido não tem um problema, a sua esposa não tem um problema, a sua igreja não tem um problema, a sua cidade não tem problema, o Bolsonaro não tem problema. Assuma a sua responsabilidade e seja curado no nome de Jesus. Coloque a mão nos seus olhos. Pode subir aqui os meninos, pode ir. Toca o refrão para mim, Mateus. Coloque a mão nos seus olhos. Coloque a mão nos seus olhos. Me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Coloque a mão nos seus olhos. Coloque a mão nos seus olhos. Senhor, eu olho, Deus. Eu oro nessa hora, Deus, por esses olhos que talvez tenham um pouco de escama, que tenha talvez a miopia espiritual, a catarata espiritual que distorce a imagem que de fato nós deveríamos ver, Pai. Eu oro nessa manhã, Senhor, por olhares curados e olhares sarados, Pai. Eu oro por essa mulher que sempre projetou expectativa no outro e que de fato ela não é alegre porque ela acha que o outro vai alegrar, Senhor, mas é sempre muito passageiro. Eu oro por esse homem, Senhor, que está nessa necessidade, Senhor, financeira, emocional, espiritual a ser suprida, e ele acha que é a igreja, que é o pastor que vai resolver isso na vida dele. Eu oro no nome de Jesus por cura nesses olhos. Eu oro por esse jovem agora, Senhor, que colocou toda expectativa, Senhor, na sua faculdade, que colocou toda expectativa no seu país, que colocou toda expectativa no outro, e quando o país foi dessa forma, a faculdade foi dessa forma, o professor foi dessa forma, eu vou ser uma pessoa bem sucedida, Deus. Eu oro para que ele te veja essa hora, Senhor. Nem que a gente fique cego durante 3 dias como Saulo de Tarso ficou, Senhor, mas que a gente consiga ver o Senhor essa manhã, Deus. Que a gente possa ver o Senhor, Deus, naquele corpo rasgado na cruz do Calvário, no sangue derramado, Senhor. Mas que a gente também possa ser curado os nossos olhos quando a gente olha para o Senhor, porque o Senhor não vinga mais, o Senhor não descarregará mais a sua ira sobre o seu povo, o Senhor derramará sobre nós o seu amor, a sua graça, porque toda a cólera, toda a ira que o Senhor tinha de nós, Senhor, foi derramada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu oro por essa igreja, a nossa igreja, Senhor. Cura os olhos da igreja Moriá, Senhor. Cura o nosso olhar. Cura o nosso olhar. Que o nosso olhar seja um olhar de misericórdia. Que o nosso olhar seja um olhar de compaixão, Deus. Que o nosso olhar, Senhor, seja um olhar, Deus,
de cura, de restauração, Deus. E que nós possamos olhar para o perdido e dizer: eu tenho a cura para essa pessoa. Como tu bem queres. Eu profetizo cura sobre os nossos olhos essa manhã. Senhor, ilumina-nos. Ilumina-nos, ó Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Nós somos o povo virtuoso, irmãos. É como ultimamente essa palavra tem impactado muito a minha vida. Nós não viemos aqui para saquear a terra. Nós não viemos aqui para sugar de ouro branco. Nós somos a salvação dessa cidade. Só que você tem que ter essa consciência. Se os seus olhos forem bons, nós teremos essa consciência. Só que os nossos olhos só serão bons não é por causa dos nossos esforços. É pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Vamos orar agradecendo ao Senhor nessa manhã abençoada. Que Deus possa nos levar em paz, guardar as vidas de Jesus. Paizinho, obrigado por essa reunião, por esse momento de comunhão, por tudo que o Senhor tem nos dado aqui, dessa família que o Senhor construiu, família fundada, todos os filhos, os seus filhos, cada um possa voltar para casa, ter uma continuação de excelente dia, um bom almoço. Guarda e os abençoe. Todas as nossas direções, eu te peço nessa oração, no nome do Senhor Jesus. Queira as suas mãos, por favor, que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Amém. Amém. A paz de Deus recebe todo o nosso entendimento. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, em Cristo Jesus. A vitória de quem?